Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos ter outra aulinha mega especial. Eu vou ensinar para vocês o urso da marcha. Nós vamos aprender como modelar ele. Aqui eu coloquei ele em cima de uma base, mas ele não tá nem colado. Ele é um tamanho ótimo para topo de bolo, tá? Ele ficou, gente, com acho que 18 centímetros de comprimento, né? Porque ele tá deitado. E com as mesmas medidas, com as mesmas técnicas, vocês conseguem fazer ele de pé e de outras posições, tá? Eu fiz ele deitadinho porque eu acho lindo essa posição que ele fica e vai a marcha aqui em cima, tá? A peça final fica assim, ó, a marcha em cima da mãozinha dele, tá? Fica muito lindo e faz muito sucesso essa peça. Ai, Raquel, mas você não vai ensinar a marcha? Sim, eu vou ensinar a marcha. Quando vai ser a aula da marcha? Eu também quero aprender a marcha. Quando? Calma. Eu também quero aprender a marcha, porque afinal é a marcha e o urso. O urso sem a marcha não faz sentido. Eu vou ensinar a marcha na próxima semana. Uhul! Bom, então fiquem despreocupados porque eu vou ensinar a marcha. Na próxima semana vai estar disponível a aula da marcha e a gente vai terminar essa peça maravilhosa que com certeza vocês vão conseguir vender muito. Eu acho que vocês já perceberam, o intuito do meu canal é sempre ensinar peças que vocês consigam vender, consigam render um dinheiro com elas, tá? Tem muitas meninas que participam de feiras de artesanato e precisa de pecinhas utilitárias, de peça que tá no momento, peça que dá para você vender num valor legal, peça que dá para você fazer assim rápido, que você consegue executar e fica bonita. Então esse é o intuito do canal. Lógico que agora com as aulas intermediárias, que é o nosso caso dessa aula de hoje, sempre vai ter uma aula que é mais difícil, é uma técnica mais difícil, mas que as peças vão ficar maravilhosas e com certeza vão fazer o maior sucesso aí. Quer ficar por dentro de todas as novidades do ateliê? Curta minha fanpage, Ateliê Raquel Fontinelli. Ah, não esquece de me seguir lá no Instagram. Lá eu posto foto todos os dias, tá? Venha fazer parte do fã-clube Raquel Fontinelli lá no Facebook. Lá a gente rola sorteio, eu tô lá todos os dias também e sempre rola assim, a opção de aula que vocês querem e tal. Eu faço umas enquetes e vocês escolhem o que vocês querem aprender. A peça que ganha eu ensino aqui, beleza? Espero vocês por lá. Ah, não esqueça de dar um like aqui, gente. Já dá um like aqui. Porque se você der um like agora, o vídeo não vai travar, não vai acontecer nada e você vai continuar assistindo. Porque senão você esquece. Ainda não é inscrito no canal? Se inscreva aqui embaixo no botãozinho vermelho. É fácil e não custa nada. E você vai receber notificações a cada vídeo novo que eu enviar. No final da aula, se você gostar, compartilhe com seus amigos. Aposto que todo mundo quer aprender alguma coisa nova. Para você que quer me conhecer pessoalmente, dia 23 de setembro eu vou estar em São José do Rio Preto ministrando um workshop por lá. Entre em contato comigo pelas redes sociais e participe dessa aula também. Vai ser o maior prazer conhecer vocês. Ah, eu já ia esquecendo, uma novidade super legal, gente. Tchararam! É a Lucy do Charlie Brown. Se esse vídeo tiver muitos likes, eu vou dar ela de presente pra vocês. Ela não, gente, a aula da peça dela. Gente, é uma super aula, ela tem 22 centímetros e é uma super peça muito linda. Quem quer? Então, curta, compartilha e deixe seus comentários aqui pra mim. Então é isso, pessoal. Beijos criativos. Tchau, tchau! Vamos iniciar a nossa aula. Nós vamos iniciar pelo corpinho do urso. Para isso, nós vamos utilizar uma bolinha de 40 milímetros, tá? E 90 gramas de massa marrom. Esse aqui é o marrom da Bela G. Eu misturei em partes iguais, metade marrom e a mesma quantidade de massa natural, tá bom? Porque o marrom ele é bem forte e você pode misturar tranquilo com o natural que fica a mesma coisa. Então, ó, eu dei uma achatada na bolinha, nós vamos encapar ela em formato de coxinha. Lembrando que esse formato de aula já é as aulas intermediárias, então eu não vou ficar repetindo coisas de aula de iniciante, tá bom? Vai ser uma aula onde eu vou explicar de uma maneira mais rápida, de uma maneira que quem já faz biscuit entende, tá bom? Não que eu vou deixar de explicar certinho. Ó, coloquei a bolinha, puxo os cantinhos
pra fechar, pra não ficar com ar, tá? A minha massa aqui deu uma ressecadinha, porque eu já deixei ela preparada aqui, ó. E acaba que dá uma ressecadinha mesmo. Quando tá aqui, já é legal a gente vir, ó, e furar e chupar aqui, tá? Pra tirar todo o ar da bolinha. Vocês vão fazer esse processo umas 4, 5 vezes, tá bom? Aqui eu tô fazendo, mas vocês não vão ver. Depois que tirou todo o ar da bolinha, a gente vai continuar subindo o excesso da massa, tá? Ó, e fechando, fazendo uma coxinha, tá bom? Então, fecho. Vou tirar depois esse excesso aqui, ó, da pontinha. E vou alisar toda a minha coxinha. Fiz a coxinha, eu já vou deixar aqui, ó, posicionado mais ou menos na posição que ele vai estar. Então, eu subo um pouquinho só a coxinha e dou uma apertadinha já pra ficar aqui, ó, retinho, onde que vai ficar deitado, tá? Então, ó, subi só um pouquinho, tá vendo que eu venho com a mão aqui e subo e aperto um pouquinho. Fica dessa maneira, tá? E nós vamos reservar. Para as perninhas, nós vamos utilizar 22 gramas de massa. E eu vou fazer aqui, ó, um rolinho gordo, tá? Fiz um rolinho. O pezinho dele não é um pezão, é bem discreto. Então, eu venho aqui na minha bancada, ó, e aperto e aqui, ó, aperto, assim, tá vendo? Ó, vou usar um dedo que dê pra vocês verem aí, ó. Tá vendo? Eu aperto na bancada e, ao mesmo tempo, eu puxo a massa aqui pra frente. E aí, já forma um pezinho. Aí, eu venho aqui e vou dar uma puxadinha na base do pé toda, pra ficar chatinho aqui o pé, tá? Gente, hoje vocês vão escutar bastante barulho, porque toda vez que eu resolvo gravar, tem muito barulho nos vizinhos, ó. E aí, eu venho aqui fazendo esse movimento, ó, tipo de beliscar as beiradinhas no pezinho dele todo, tá? Fica assim. Extremamente fácil, né? Fiz isso com os 2 pezinhos. Agora, eu vou vir aqui, ó, no pé que vai ficar aqui embaixo, eu vou fazer uma marcação aqui, ó. Pode vir com o dedão ou com qualquer dedo que for o indicador, ó. Aperta aqui assim. Tá vendo? Já dá mais formatinho do pezinho dele. E do outro lado, a gente faz ao contrário, tá? Então, ó. Entro aqui também. E aí, eu dou uma apertadinha aqui em cima de novo, ó. Pra dar mais uma marcaçãozinha no pé. Então, eu aperto aqui e venho aqui e aperto aqui, tá? Fica dessa maneira. Vou vir na minha peça, passei um pouquinho de cola branca. A cola branca que eu uso é da Tec Bond. Vou pegar aqui, ó, um palito de dente, tá? Eu vou espetar aonde que vai ficar a perna. A primeira perna que tá embaixo, ela é reta. Então, eu espeto o palito reto, deixo uma quantidade sobrando, que é pra pegar na perninha também. Isso aqui vai me dar uma sustentação, tá? Ó, coloco o pé, e aí eu vou vir pressionando essa massa pra unir com o corpo, tá? Então, ó, eu venho e pressiono. Agora, nesse momento, eu vou passar água, tá? E nós vamos alisar com o pincel 104 da Condor, juntando toda essa massa. O movimento que eu faço é rodar e puxar, ó. Eu rodo, ao mesmo tempo que eu rodo, eu puxo, tá? E vocês vão alisar a perna toda. Alisei toda a perninha, tá vendo? Tá até molhadinho aqui ainda, né? Porque como nós estamos gravando, então não dá pra mim ficar esperando secar pra gravar, ó. E aí, nós vamos colocar agora a outra perninha. A outra perninha, eu passo também, ó, um pouquinho de cola branca, só que nessa eu não vou colocar o palito. Por quê? Porque eu quero que ela fique com o movimento caindo, dobrando em cima da outra, dessa perninha aqui de baixo. Então, eu só vou vir aqui, ó, vou pressionar na mesma direção da perna de baixo, tá? E aí, eu vou segurar, ó, pressionei a massa, vou segurar e vou dobrar essa massa aqui em cima, ó, fazendo esse movimento. Então, eu seguro e venho aqui e dobro pro pezinho ficar assim, tá? Fiz isso e agora eu vou repetir a mesma coisa que eu fiz na perna de baixo. Vou passar água e vou vir alisando tudo isso. Alisei a perninha de cima também. Eu venho aqui, gente, no corpinho, ó, na parte mais ou menos depois da bolinha, e eu marco com o dedo assim, ó, pra marcar como se fosse a gordurinha dele, tá? Fica bem bonitinha essa marcação.
E aí eu subo de novo aqui. A minha massa continua muito ressecada, só que como ele tem os pelos, então não vai atrapalhar tanto, tá? Antes que os pezinhos sequem, eu venho com o meu pincel modelador e faço 4 furos no pezinho, assim, ó, bem na frente da pontinha, que é onde depois eu vou vir e vou colar as unhas, tá? Então, ó, eu venho furando. Faz 4 furinhos na base aí do pezinho para encaixar as unhas depois. Dessa maneira, tá? E deixa assim. Para os bracinhos, nós vamos utilizar 24 gramas de massa. Vou fazer um rolinho com ele, tá? Um rolinho gordo, ó. E aí, eu venho aqui, faltando mais ou menos 1 centímetro para terminar, e eu vou girar para marcar a palma da mão, tá? E eu giro ao todo no rolinho, tá? Assim. Gente, o barulho tá demais, mas infelizmente é o único horário que eu tenho para gravar. Depois que eu marquei tudo, eu venho aqui, ó, e aperto para fazer a base da mãozinha. É a palma da mão dele isso aqui, tá? Aperto. Aqui, ó, na ponta, eu só dou uma beliscadinha assim, tá? Dessa maneira. No meio, eu venho aqui e marco só de um lado, mas bem pouco, ó. Só para marcar o meio do bracinho, tá? Vou vir aqui no urso e a gente vai ver a posição que vai ficar. Esse aqui vai ser o braço de cima, então eu aperto. Aqui tá sem cola ainda, porque eu só tô visualizando como que vai ficar, tá? Dobro esse braço e ele vai estar segurando a marcha. Então, eu venho aqui na mãozinha, ó, e dobro ela pra cima, desse jeito. Ficou na posição que eu achei que eu gostei, que ficou legal? Beleza, eu tiro a massa, vou passar cola, tá? E vou colocar um palitinho. Vou colocar um palitinho aqui no braço. Corto a pontinha. Eu já vou furar aqui aonde que vai entrar, para facilitar. Ó, venho aqui e encaixo, tá? E nós vamos fazer aqui o mesmo processo que a gente fez nas perninhas. Aperto a massa para baixo. Gente, eu tô gritando. Vocês me perdoem, mas é por causa do barulho. Se eu não gritar, vocês não me escutam. Ó, aperto e depois vou passar água e vou vir alisando isso tudo, tá? Não pode aparecer emenda, tá? Ó, venho e aliso e sumo com todas as emendas. O outro braço é o mesmo processo, só vai mudar a posição. Então, eu vou vir aqui e vou posicionar, ó, na outra lateral. Vou fazer do mesmo jeito. Dobro. Esse aqui, a mãozinha vai estar debaixo do rostinho. Então, eu dobro bem o braço e viro a mãozinha, tá? Então, vai ficar assim. Coloco na base, porque essa mãozinha tem que ficar reta também aqui, ó. Porque ele tá deitadinho, né? Ó. Ficou na posição que eu quero, aí que eu vou fazer o processo de colar. Passei cola, coloco o palito do mesmo jeito e venho e colo no corpo, tá? E aí, vou fazer a mesma coisa, alisar e subir e sumir com as emendas daqui, tá bom? Passa a água e alisa. Depois que nós colamos os bracinhos, nós vamos vir aqui, ó, e fazer os 4 furos, igualzinho a gente fez na perninha, tá? Então, faz 4 furinhos na mãozinha, que é onde nós vamos encaixar as unhas, tá? Ó. Antes que ele resseque totalmente, porque a gente tá trabalhando aqui sem dar espaço, a massa ainda tá totalmente mole, tá? Pro detalhe da barriga, nós vamos usar 11 gramas de massinha caramelo. Eu vim aqui, ó, esse aqui é o amarelo ocre e eu misturei com branco e natural. Eu faço uma coxinha, mais ou menos do tamanho da barriga, e venho aqui, ó, e só vou achatando, tá? Então, eu achato até ela ficar fininha e o tamanho que eu quero para a barriguinha dele. O tamanho é o seguinte, não pode tampar toda a barriga, mas tem que ficar o detalhe, ó. Tá vendo? Aqui tá bom, então eu venho aqui e vou
colocar essa massa aqui no urso. Eu venho apertando, aperto bastante as laterais, ó, para não ficar calombo, tá? Para ficar bem unido. Então, venho e faço isso na volta toda. Agora, nós vamos pegar uma estequinha de faca, ou uma agulha, o que vocês preferirem para fazer os pelos, tá? Então, ó, tô marcando aqui duas marcações. Onde a gente colocou o dedo, eu fiz duas marcações. E aí, a gente vai vir, ó, simplesmente, ó, puxando toda essa massa, tá vendo? Puxando não, riscando mesmo, ó. Como se a gente estivesse estragando o trabalho. Fazendo os pelinhos, tá vendo, ó? E a gente faz isso no urso inteiro. Marcamos todo o corpinho do urso. E aí, agora a gente vai ter que vir e marcar a barriguinha também. Então, antes de marcar a barriguinha, eu venho com o pincel. Pode ser esse, mas como a minha massinha já tá bem ressecada, ó, eu vou usar o 101 para unir as bases, ó, aqui as lateral. Então, eu venho, faço isso na lateral toda e depois risco a barriga do mesmo jeito que a gente fez com o urso todo. Para o detalhe da mãozinha aqui em cima, a gente pega um pedacinho de caramelo também, ó. Eu achato e venho e colo aqui em cima na palma da mão, tá? E aperto bem para não ficar relevão, tá? Faço isso nas duas mãozinhas. Essa aqui de baixo nem vai aparecer, mas a gente coloca também, ó. Vamos reservar o corpo. Para a cabeça, nós vamos utilizar 30 gramas de massa, tá? Essa cabecinha não tem bolinha. Eu venho aqui, ó, e faço como se fosse uma pera, tá? Ó, percebe que eu fiz a bolinha, depois vim com a palma da mão mesmo, ó, e girei. Fiz como se fosse uma pera. E agora, a gente vai achatar essa pera, que vai ser a base da cabeça dele, tá? Achata, mas não tanto, não é pra ficar fininho, não, tá? É só pra não ficar redondo, ó. Achatei. E agora eu vou vir dando a forma da cabeça dele. A cabeça dele é fina em cima e tem umas bochechonas embaixo. Então, ó, eu faço isso e aqui eu dou como se fosse uma beliscada, ó, subindo um pouco. Pra bochecha não ficar até lá embaixo, tá? Então, eu subo um pouco essa massa dos dois lados, dou mais uma achatadinha aqui. Fica nesse formato. Vou pegar um boleador e agora eu vou vir aqui e vou marcar os olhos. Então, eu venho aqui, ó, da parte aqui, ó. Eu vou fazer uma marcação aqui só pra vocês enxergarem o que eu tô falando, mas não precisa de fazer essa marcação, tá? Onde acaba a parte fina, nós vamos vir com o boleador, ó, puxando a massa pra cima. Eu faço isso dos dois lados, que é pra formar os olhos e a sobrancelha, tá? Ó, fiz isso. Agora, eu vou vir aqui, ó, com o meu dedão, ou o dedo indicador, eu gosto muito de usar o dedão, e eu vou baixar esse volume aqui pra formar a sobrancelha. Pode vir com o dedão, ou pode ser, ó, com o boleador também, tá? Ó, fica parecendo um monstrinho, mas é isso mesmo. Acertando. Vou vir com o boleador menor pra deixar bem marcada essa sobrancelha, ó. Então, eu venho e boleio a volta, ó, da sobrancelha, desse jeito. Vou tirar as marcações aqui em cima, dando uma alisada, tá? Aqui no meio não é unido, então eu venho aqui com o pincel, ó, o pincel modelador e baixo, ó, pra separar a sobrancelha, tá? Percebe que eu, ó, afundo mesmo pra separar uma sobrancelha da outra. Fica desse jeito. Gente, fica um trem muito feio, né? Nem parece que isso aqui vai virar um urso, mas vai. Por enquanto, a gente reserva. Vou pegar a massa caramelo. Esse aqui é 6 gramas de massinha caramelo. A minha massa já estava ressecadinha ali, então eu tenho que sovar. E nós vamos fazer praticamente o mesmo processo que a gente fez com essa massa, tá? Vou fazer uma pera e vou achatar. Aqui, ó, fiz como se fosse uma coxinha, né? Uma pera, uma coxinha gorda. E nós vamos achatar
para ficar do tamanho do rostinho ali. Então, sempre quando eu tô achatando, eu gosto de vir, ó, e ir medindo para ver se já tá bom, se achata mais e tal. O interessante é que essa parte aqui esteja bem ressecada para a gente poder vir depois e apertar essa em cima. Mas não será o nosso caso aqui, né? Então, ó, eu venho apertando e dando a forma mais ou menos do rosto. Achatei. Aqui em cima eu vim, ó, e dei uma abaulada também, que é onde vai encaixar aqui, tá? Então, depois que a gente fez isso, nós vamos vir e encaixar embaixo da sobrancelha essa massinha caramelo, tá? Ó, venho encaixando no rosto todo. E aí, a gente vai fazer o mesmo processo que nós fizemos na barriguinha. Aqui nas laterais, ó, grudando para ficar bem baixinho e bem juntinho, tá? Eu venho com o boleador, ó, e dou mais uma afundadinha aqui no caramelo, mais para juntar tudo isso, tá? E ficar bem grudadinho. Alisa tudo e reserva. Pro fuço, nós vamos usar 11 gramas de massa. Eu vou vir aqui e fazer como se fosse um rolinho, mas um rolinho com um pouquinho, a pontinha um pouquinho mais fina. Mas é pouca coisa, não chega a ser uma coxinha, tá? Assim, venho com a base dele mais gorda, aperto na bancada, tá? Ó, pra ficar bem chapadinho mesmo. E o fuço dele é meio quadrado, então eu venho, ó, e dou uma chapada, tá? Aqui vai ser a parte de cima, então eu dou uma pressionada aqui na bancada, já ficou reto. E aí eu venho aqui, ó, nas laterais e aperto com a mão, tá? Aqui é previamente dando a forma, a gente vai dar a forma mesmo quando vir aqui no rosto. Vou vir aqui com o focinho e nós vamos colar. Eu achei que tinha ficado muito alto e eu cortei um pedacinho aqui, tá? De massinha. Um pedacinho assim de mais ou menos 1 milímetro só. Passo cola aqui no fuço, tá? Ó, vou espalhar. E a gente vai vir e vai colar. Ó, bem abaixo da marcação do olho. E agora aperta toda essa massa na cabecinha. E agora vamos alisar com a água e o pincel modelador. O mesmo processo que fizemos no corpo do urso. Eu alisei e agora eu vou vir dar a forma ao fuço, tá? Então, eu aperto aqui, ó, achato, tá? Achato a parte de cima. Na parte de baixo, eu dou uma leve, assim, ó, beliscadinha, porque ele não é tão retângulo, mas também não é chapadão atrás, aqui no... Ai, gente, fugiu. Embaixo do fuço. E assim, ó, vou passar uma aguinha aqui. E vou deixar isso tudo mais lisinho. Vou vir com o pincel 101 e vou fazer a mesma coisa nas laterais que a gente fez na barriguinha, tá? Ó, vou puxando aqui os fiozinhos. E é legal que isso aqui vai ajudar a unir mais a massa. A minha tá ressecadinha, eu vou passar a água na voltinha e venho puxando, tá? Vou fazer isso na volta toda. Fica dessa maneira. Eu fiz o focinho dele com 1 graminha de massa, ó, fugiu. E fiz um triângulo, tá? É bem simples. Já deixei ali ressecando um pouquinho. Passo cola branca e venho aqui na parte de cima, ó, e colo. Eu colo e dou uma apertadinha, tá? Ó. Então, a hora que eu aperto aqui, por a massa tá molinha, só coloco o dedo aqui, ó, pra apoiar e não deformar tanto, tá? Vou vir com a estequinha de faca e vou marcar a boca. A boca é bem aqui embaixo. Depois que eu marquei a boca, eu venho aqui com o cabo de um pincel e vou fazer uma marcaçãozinha embaixo da boca, ó. Dá a sensação que é o lábio dele, tá? Ó. Só isso. Para as orelhinhas, é 1 graminha de massa cada orelha. Então, eu venho aqui, dou uma achatadinha, venho com o meu boleador
e faço aqui, ó, pode ser com o boleador ou com o cabo dele, ó, e eu marco o meinho da orelha, tá? Bem marcadinho mesmo ele tem. Vou passar cola. E vou vir aqui na cabeça, ó, de trás pra frente e vou colar. Ó, de trás pra frente e colo. Ajeita. Fica dessa maneira. Agora, nós vamos vir com a estequinha de faca e vamos marcar os pelinhos do mesmo jeito que a gente fez no corpinho. Marcar na cabeça toda, na parte marrom escura. Marquei toda a cabecinha. Agora, eu vou vir aqui com o pincel, com o boleador e vou fazer 2 buraquinhos para os olhos, tá? Eu vou fazer aqui mostrando pra mim, depois eu mostro pra vocês. Senão eu vou errar a altura dos olhos. Ó, só vim e afundei aqui nos olhos. Vou passar cola aqui dentro. E vou vir aqui, ó, com uma bolinha branca que eu já tinha feito. Já deixei a bolinha pronta. E vou colocar dentro da cavidade dos olhos. E aperto para ela ficar assim, na mesma direção as duas, tá? Para uma não ficar mais saltada do que a outra. Dessa maneira. Aí, eu venho com a minha tinta preta, vou vir com a tinta preta e vou fazer a bolinha do olho, tá? Fica assim. Vou pegar o corpinho, vou espetar um palitinho aqui, onde vai entrar a cabeça. Olha, eu espetei meio na diagonal, porque a cabeça vai vir na diagonal, porque ele tá com a cabecinha levantada. Vou vir aqui, ó, vou furar antes de passar cola, pra conferir a posição que eu quero, tá? Passei cola na cabeça e agora eu vou vir e vou colar aqui, na posição que eu desejo, tá? Então, eu colo e acerto a cabecinha, já mostro pra vocês, na posição que eu quero. E já vejo a posição do bracinho também. Colei. E eu sempre presto atenção aqui, ó, se ficou sobrando, se vai colar bem, se vai precisar de fazer enxerto. No meu caso aqui não precisou, mas se no caso de vocês ficar aparecendo o palito, vocês vêm, colocam um pedacinho de massa e alisa, tá? Aqui, ó, só tô subindo o pescocinho, porque como ainda tá bem molinho, eu consigo mexer com ele e deixar ele bem fixado aqui atrás, tá? Então, aqui no meu caso, eu não precisei de nenhum enxerto, mas talvez vocês precisem, tá? Ó, e tá pronto o nosso urso, olha que coisa mais linda. Quando ele tiver bem seco... Ai, gente, não tá pronto não, ai que doida. Tem que vir colando as unhas. Ó, as unhas eu fiz várias, na verdade 12, deixa eu colocar aqui pra vocês enxergar. 12 coxinhas, tá? Bem pequenininha, deixei secar. Tem que deixar secar que fica mais fácil pra vir colar depois, ó. Depois vocês vêm e só vai colando nos buraquinhos que a gente já fez, tá? Ó, passo cola e vou colando aonde a gente já tinha feito as marcações. Agora sim, colei todas as unhas e tá pronto o nosso urso para topo de bolo. Quando ele estiver bem sequinho, eu vou pegar o pincel e vou vir sombreando, tipo assim, ó, aqui onde a gente marcou, nas dobrinhas, eu venho sombreando com marrom mais escuro ou até com preto, tá? Aqui em cima na orelhinha, que dá um efeito bem legal. Eu espero que vocês tenham curtido a aulinha de hoje. Não esqueçam de dar um joinha, deixe seus comentários, se inscreva no canal. E é isso. Beijos criativos. Tchau, tchau!